You get to hear me now. You get to hear me now. Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia maravilhoso para você que me acompanha agora às 11 horas. O sucesso é ser feliz. Gente, um prazer gigantesco estar com você nessa manhã. Só para que a gente tenha ideia do que vai estar acontecendo. Você é a parte mais importante. Você é a peça fundamental. Você é exatamente o que me move a estar aqui por essa meia hora. Durante esse tempo, eu vou pedir para você uma coisa que é o seguinte. Toda e qualquer pergunta que você tiver, passe para mim pela Rádio Mundial, @institutoeduchin.com.br. Rádio Mundial, @institutoeduchin, EDUSHIN de navio.com.br. Toda e qualquer pergunta que você mandar agora, eu vou estar respondendo. E aquelas que eu não conseguir responder, eu vou me comprometer com você de responder em offline, ok? Um prazer gigantesco. Sempre que a gente pensa a vida que a gente merece viver, tem alguma coisa que parece que todos os dias a gente vai passando, vai recebendo uma carga intensa, imensa de estímulos, de cobrança, de exigência. E muitas vezes nós não nos damos conta de o quanto nós vamos aumentando as exigências, as cobranças sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. E quanto mais nós vamos fazendo isso, parece que a nossa atenção, por mais que se fale, nem sempre a nossa atenção é colocada naquilo que nós realmente desejamos viver e merecemos viver. Acho que você conhece pessoas que passam uma grande parte do seu tempo falando e vivendo aquilo que ela não deseja. Eu não quero fracassar, eu não quero falhar, eu não quero sofrer, eu não quero ser traído, eu não quero ser abandonado, eu não quero ficar no vazio. E muitas vezes as pessoas começam a se esquecer de fazer uma coisa muito simples, extremamente simples. Colocar atenção naquilo que elas desejam viver. Eu quero ser feliz, eu quero viver o amor, eu quero ter um relacionamento super, hiper, mega alto astral. Principalmente porque eu mereço viver um relacionamento nessa intensidade. Eu quero viver uma trajetória profissional, uma realização profissional. Eu quero que a minha carreira seja uma carreira vitoriosa, uma carreira de muitas realizações, de muito sucesso. E se você me perguntar, você realmente acredita que eu mereço viver isso? Eu tenho uma convicção de que todos nós nascemos para viver o que a vida tem de mais fantástico, de mais incrível. Por isso que o tempo todo, todo o tempo, nós vamos estar sendo bombardeados para não colocar atenção nisso. Eu acho que desde que começou o ano, todos nós estamos sendo bombardeados por notícias extremamente dolorosas, tristes, e parece que o nível de insegurança, de incerteza vai aumentando quanto mais essas notícias vão chegando para a gente. Ontem nós perdemos exatamente Ricardo Boechat e o seu piloto. E eu acho que essa foi a mais recente e a mais bombástica que a gente vai recebendo. Parece que quando a gente achava que tinha sido as notícias mais doídas, os garotos do Ninho do Urubu, todas as vítimas de Brumadinho, as vítimas do Rio de Janeiro, parece que o tempo todo nós vamos ser bombardeados. E acho que essas não foram as últimas. E vai ter mais, e vai ter mais. E parece que quanto mais as notícias vão chegando, mais nós vamos começando a perder o foco daquilo que realmente é importante. E quando a gente vai colocando atenção em tudo isso,
Parece que tudo aquilo que nós já vivemos e tudo aquilo que de alguma forma fez com que eu perdesse uma conexão comigo mesmo, quem eu sou, vai se tornando ainda mais vivo. Ontem à noite eu estava conversando com a turma do YouTube, do Face, do Insta, e eu estava comentando uma coisa que é as 3 experiências que têm o poder de alterar o rumo da nossa vida. O desamor. Quando nós somos crianças, muitas vezes nós não compreendemos o que os adultos falam, mas nós sentimos, nós experimentamos e por um momento nós temos uma possibilidade de mudar o rumo da nossa vida em função dessas experiências. O desamor é simplesmente quando alguém tem uma atitude desamorosa, uma atitude desrespeitosa, uma atitude que faz com que a gente se sinta menos. E quando a gente está vivendo essa experiência, a experiência do desamor, para as pessoas que ainda não sabem o significado da palavra amor, no sânscrito significa aquele, morte, aquele que distancia a morte da vida. E aí quando a gente começa a perceber que toda vez que alguém aproxima a morte da minha vida, é uma ação desamorosa. Então, por um momento, quando alguém fala alguma coisa que faz com que eu me sinta sem jeito, por um momento eu me sinta constrangido, consternado, é uma experiência de desamor. E a segunda experiência, a de desamparo, o momento em que eu começo a fortalecer uma ideia de que eu não tenho ninguém com quem compartilhar. E aí, algumas crianças, elas vão vivendo isso 1, 2, 3, e a sensação de inconstância dos adultos ao redor deles. Muitas vezes tem pais que me perguntam, mas eu não passo o dia em casa, eu trabalho fora, né? Essa é uma experiência de desamparo. A experiência de desamparo vai muito além da presença física. Porque tem pessoas que estão fisicamente presentes, mas elas não estão presentes, elas não estão inteiras. Então, por um momento, né, o filho, a filha, olha para o pai ou a mãe e por um momento ele não está lá. Parece que o corpo está lá presente, mas ele não está. A alma, o espírito, o sentimento, a emoção não está lá presente. Então, por um momento, é como se a mensagem fosse: você não pode contar comigo. E a criança aprende. E a terceira experiência é a experiência de desvalia. Um momento em que uma criança ouvir uma frase do tipo: você nunca faz nada direito, você é um incompetente, você é um estorvo. E aí, por um momento, tem adulto que não se dá conta da quantidade de besteiras. Mas esse papo não é sobre o que os adultos falaram para a gente, mas é o que a gente vem trazendo e o que, por um momento, nós vamos tornando hoje presente na nossa vida. Porque tudo aquilo que em algum momento alguém fez com a gente, nós vamos ter 2 possibilidades ao longo da nossa trajetória. A primeira é de transformar isso numa lição de vida, aprender e ir além dessas mensagens limitantes. E a segunda é incorporar e começar a fazer aquilo que fizeram com a gente. Então, tem pessoas que vão ser muito duras, muito desamorosas, muito desrespeitosas consigo mesmo. Tem pessoas que parece que tem um porrete fica segurando e batendo o tempo todo em si mesmo. Sabe aquela autoexigência, aquela cobrança que muitas vezes faz com que a gente sinta uma dor no coração e uma sensação de que a morte ficou bem juntinho da gente? É isso mesmo. É esse sentimento que muitas vezes vai fazer com que uma pessoa simplesmente comece a perder a relação de ter um compromisso em viver, em ser feliz, um compromisso em, principalmente, em estar comprometido com a sua trajetória, com o seu projeto de vida. Aliás, se você perguntar para alguém
que você gosta muito, alguém que você respeita, alguém que você admira. Qual é o teu projeto de vida? E às vezes você vai se surpreender que essa pessoa, ela não definiu o seu projeto de vida. E aí você vai perceber que tem pessoas também que não só não definiram o seu projeto de vida. Quando eu não defino para onde eu estou indo, parece que eu vou falar de boca cheia. Eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Isso não significa que a pessoa ela não vai sofrer. Isso não significa que essa pessoa ela não vai ficar com aquela sensação de impotência. Significa que por um momento ela esqueceu de fazer algo muito, 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 muito importante. Definir qual é o resultado, qual é a realidade que ela merece viver e se dar de presente. Lembra que eu vou fazer com o outro, ou vou fazer comigo aquilo que alguém fez. Em algum momento, eu não sei se para você que está ouvindo agora, já teve um momento em que você se abandonou, se deixou? É porque em alguns momentos nós somos os piores companheiros de viagem que alguém poderia ter. É incrível porque às vezes tem pessoas que são ótimas para dar conselhos para alguém, mas péssimas para dar conselhos para si mesmo. Então, quando a gente fala assim, vem uma exigência, vem uma cobrança, e por um momento a sensação de que eu não posso contar com ninguém. E aí parece que vem uma frasezinha e fala pra gente mesmo, você tem que aprender a se virar sozinho, você não pode contar com ninguém. E aí parece que vai minando ainda mais a possibilidade de eu pedir ajuda, pedir para que alguém esteja junto comigo. E a terceira coisa que eu vou começar a fazer comigo, que fizeram comigo, é me desqualificar, me invalidar, menosprezar. Por um momento, tem pessoas que desqualificam elogios, desqualificam resultados e começam sistematicamente a se jogar para baixo. Aliás, tem pessoas que, quando começa a desenvolver uma habilidade nova, tem pessoas que falam para si mesmo, você é muito desajeitado, você parece um elefante numa loja de cristais, meu Deus do céu, como você conseguiu chegar até aqui? Isso. É incrível porque, às vezes, essas frases não vêm de fora, vêm de nós mesmos. E aí é aquela coisa que tem mulheres que olham para uma revista de moda e aí começa a sessão tortura. É como se ela tivesse que ser alguém que ela não é. E ela não pudesse amar e aceitar quem ela é, como alguém muito especial. Então, lembre-se que viva a vida que você merece viver. Porque em algum momento, nada vai acontecer na sua vida se você, primeiro, não definir o que você merece. Segundo, se você não parar de ter uma atitude desamorosa, se você não se distanciar de você mesmo, se você não parar de se invalidar, se desqualificar. E é por isso que às vezes tem 3 frases que são fantásticas. Eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo. Enquanto nós não assumirmos o compromisso de sermos as primeiras pessoas a dizer exatamente isso para nós mesmos, o mundo não muda. O nosso mundo não muda. Nós vamos esperar que alguém faça aquilo que eu não estou fazendo comigo mesmo. Então, lembra, Rádio Mundial, @institutoeduchin.com.br. Mande as suas perguntas e eu vou estar respondendo. Já chegaram algumas perguntas. Permita mandar a sua. Tudo aquilo que você quiser fazer de perguntas, manda para mim. Olá,
A primeira pergunta é da Josélia de Santos. Jô, delícia! Não sei se você sabe, os ouvintes, eu nasci em Santos e eu tenho um carinho todo especial por essa cidade. Tenho a sensação que tenho vivido o morno na minha vida, o mais ou menos, mas não é como eu gostaria de viver. De onde eu começo? Primeira coisa, Jô, a primeira coisa fundamental é compreender, é ter essa consciência de que comece a se amar. E aí vem uma coisinha, e você fala assim, nossa senhora, mas esse é o primeiro conselho? Lembra, ausência de morte. Em algum momento eu começo a aproximar a minha morte de que tipo de pensamentos que você tem alimentado ao longo do seu dia. Por isso que muitas vezes a primeira coisa que eu peço para uma pessoa é, pela manhã, visualize exatamente como você quer viver o seu dia. A segunda morte é exatamente o remoer velhas emoções. Tem pessoas que não se dão conta de que ela está remoendo uma dor, uma raiva, um ressentimento, uma mágoa, e quanto mais ela ficar remoendo isso, mais ela vai fazer uma ponte com o passado, mais o passado se torna presente e futuro. Porque imagina o momento em que alguém diz assim, o momento em que eu digo, eu tô super desejando, super afim de estar vivendo um relacionamento. Esquece, não vai acontecer enquanto você não morrer para aquela dor e para aquela mágoa, para aquele ressentimento. Porque quando você entrar num relacionamento, você ainda vai ficar requentando um pão velho e embolorado. E aí a sensação é de que é algo novo, mas o sabor é de alguma coisa já conhecida. Então, a primeira morte é o pensamento. A segunda morte é o sentimento. A terceira morte são as atitudes. Tem pessoas que estão morrendo pelas atitudes que elas não estão tendo. Às vezes eu paro e pergunto, você sabe o que fazer para ser mais feliz? Tem feito? Não. E aí, às vezes eu falo assim, você sabe o que você precisa fazer para alavancar a sua carreira? Sei, fazer mais cursos, mais especializações, estudar mais. Tem feito? Não. É esse momento que muitas vezes uma pessoa está morrendo pelas atitudes que ela está deixando de ter. Então, quando eu falo, por um momento, se ame mais, permita ter a consciência de quais são os pensamentos que você tem alimentado na sua vida. Perdoe, perdoe-se. Por um momento, se você fez besteira, permita parar. Perdão, 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 perdão. E permita-se perdoar por uma ação, um pensamento, um sentimento, uma atitude que você teve. Permita perdoar, permita libertar-se e deixar para trás aquilo que você sofreu, passou, experimentou com alguém, por um momento. Eu costumo dizer que, às vezes, nós não nos damos conta de que, quando nós não perdoamos alguém, nós colocamos essa pessoa numa prisão. Mas o que a gente não se dá conta é que nós somos o carcereiro dessa prisão. Sem que a gente se dê conta, ambos estão vivendo exatamente dentro de uma prisão. Quando você perdoa, você liberta e se liberta. Então, por um momento permita, nesse momento, colocar atenção no que você efetivamente precisa fazer para viver a vida que você merece viver. É nesse momento em que pegue os conflitos, os problemas que ainda não foram resolvidos. Por um momento, pare e se pergunte para você mesmo, o que é que eu preciso fazer que eu estou resistindo em fazer? E amorosamente, faça o mais rápido que você puder. Solucione.
Fale o que você deseja. Quando você estiver vivendo um conflito, fale o que você deseja, não o que você não quer. Fale do seu sentimento, mas principalmente, fale qual é o teu desejo em relação ao futuro. E aí, quando você se der conta, você vai perceber que você não só começou, mas você já está num caminho muito, muito especial para viver a vida que você merece viver. Gratidão, Josélia, pela sua pergunta. Então, vamos embora para mais uma pergunta. O Alê está falando que o Alexandre de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que ele está acompanhando pela internet. Então, só para que os nossos ouvintes possam ter essa alternativa, radiomundial.com.br, e essa programação está lá para você. Sou uma pessoa muito tímida e reservada. Na verdade, tenho medo de me expor. Ir para o trabalho é uma tortura. Como posso lidar com isso? Alê, tem uma coisa que é o seguinte: nós passamos uma vida aprendendo a dizer não. Não para a gente, não para o nosso sonho, não para o amor, não para a felicidade, não para o sucesso. E muitas vezes nós não nos damos conta. Tem pessoas que falam assim, não, eu tenho dificuldade de dizer não para os outros. Não, é o seguinte, é que nós dizemos muito sim para os outros. É como se nós soubéssemos exatamente como se nós tivéssemos que corresponder às expectativas de tudo e de todos. E muitas vezes nós começamos a dizer não para a gente, sim para os outros e não para a gente. E por um momento é poder aprender a dizer não para aquilo que não nos faz feliz. Em algum momento, quando a gente vai alimentando a timidez, nós vamos alimentando simplesmente o não para a extroversão, não para a alegria, não para a diversão, não para o prazer. Porque em algum momento a gente vai condicionando tudo isso à aprovação. Mas, Alê, o ponto não é o outro que é o nosso desafio. O nosso desafio é quando nós, o tempo todo, estamos nos desaprovando. Parece que o tempo todo nós estamos sendo críticos demais. Permita, nesse momento, usar uma expressão que é: se nada nem ninguém te impedisse de viver o que você deseja viver, o que é que você gostaria de estar fazendo, agindo? E por um momento, comece devagarinho a ter as ações, as atitudes. Permita viver a coragem, isso é, a energia de enfrentar o seu medo para ir em direção àquilo que você deseja. Lembre-se sempre, Alê, você merece tudo isso e muito mais. Gente, tem uma pergunta da Fernanda, daqui de São Paulo. Maria Clara, Mário. Gente, tem várias perguntas e eu vou estar respondendo a essas perguntas offline. Todas as perguntas que estão chegando aqui eu vou responder offline. Lembre-se sempre disso. Nós podemos passar a vida inteira aprendendo a dizer não para a gente. Ou nós podemos começar a fazer hoje exatamente o compromisso de dizer sim, sim para você, sim para a sua vida, sim para tudo aquilo que você deseja viver, sim para o amor, sim para o relacionamento, sim para o sucesso. E é isso que eu quero aproveitar esse momento para te convidar para o Seminário Yes, que vai estar acontecendo 30 e 31 de março, aqui em São Paulo, e esse seminário vai falar exatamente disso. Supere os grandes desafios que a vida vai colocando ao longo do nosso caminho. E hoje, se você se inscrever nesse último lote, você vai pagar R$400, praticamente o mesmo preço do lote, que é 360, você vai pagar R$400 e vai levar uma pessoa junto com você. 2 pessoas por quase o preço de um único ingresso. seminarioyes.com.br. Se inscreve lá, vai ser fantástico. Viva a vida que você merece viver.
hoje, amanhã e pela eternidade. Permita que a sua vida seja exatamente o compromisso com aquilo que você deseja viver. Você merece tudo isso e muito mais. Um abração.